Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao 3, diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estais no céu, nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e, se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levante-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós, que se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará para o peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Nós estamos continuando a nossa série sobre histórias e parábolas, e a gente leu aqui um trecho que cobre um pouquinho do antes e um pouquinho do depois da parábola em questão. A Bíblia não anuncia que é uma parábola, mas também ela não anuncia que é uma história. Geralmente, quando é uma história, ela fala: e havia um homem, e havia um senhor, e não é o caso aqui. Aqui ele fala essa parábola dizendo: qual de vós? Ou seja, não é uma história, porque não aconteceu, mas era uma parábola que ele está lançando, usando a própria pessoa numa situação hipotética, numa situação exemplar. Mas tudo começou no versículo 1 de Lucas 11, quando os seus discípulos foram a Jesus e perguntaram para ele se ele podia lhes ensinar. É interessante notar que eles não perguntaram a Jesus como pregar, como ensinar, como fazer milagres, como andar nas águas, como curar. Não. Perguntaram: nos ensine a orar. Então o tema todo envolve a questão de oração. Nós vamos hoje ver a parábola dos 3 pães. Você fala: pastor, onde é que tem 3 pães na história? Bom, se você olhar comigo, no versículo 5, onde diz justamente que é uma parábola, disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Então aqui está a parábola. Ele não está contando uma história, está lançando um exemplo, tá? E usando os próprios ouvintes ali naquela situação. Então, os discípulos viam e ouviam Jesus orar. A gente sabe disso dos relatos, inclusive do relato quando vimos na semana passada, que eles subiu ao monte para orar. Então eles viam, ouviam quando ele se retirava, e eles queriam orar como ele orava. E esse deve ser o nosso desejo, ter uma vida de oração, uma vida que a oração faz parte integral, não é algo esporádico, não é algo que se faz em certos momentos, mas uma vida constante, o tempo todo, de oração. E na realidade o que nós temos no texto que nós lemos hoje são dois cursos. Se Jesus estivesse dando uma aula, seria 2 partes, 2 cursos sobre oração. O primeiro curso que nós vamos ver
é o curso básico. É o curso básico iniciante de oração. E começa no versículo 2, quando ele mesmo diz: e ele lhes disse, quando orardes, note que ele não fala se orardes, é quando. Não é se, é quando. Quando orardes, dizei, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Então, aqui não é para ser uma reza, não é para ser algo repetitivo. Isso aqui é um modelo, é uma espécie de um roteiro. Tá? E ele diz, quando orares, dizei. Então, muita gente usa o Pai Nosso como sendo repetitivo. Diz, vamos orar ao Pai Nosso. Bom, não é bem esse o espírito da coisa. Aqui está ensinando como nós devemos, o que nós devemos incluir, como devemos proceder ao orarmos a Deus. Uma espécie de modelo. Então, vamos ver rapidamente aqui as coisas que ele lista. Pai Nosso que estás no céu. Aí fala aqui, santificado seja o vosso nome. Então, a primeira coisa é a gente entender, reconhecer a majestade de Deus. É a gente glorificar, exaltar, elevar Deus. Não devemos começar logo com... É o seguinte, eu quero isso, Deus, eu preciso disso. Não. Primeiro vá a Deus e você exponha no seu coração o que Ele é. Ele está no céu, de fato. Santificado seja o teu nome. Santificado quer dizer separado, específico. Tá? Então, primeiro a gente reconhece a deidade de Deus. Depois do versículo 2 fala, venha o teu reino. Venha o teu reino está basicamente pedindo, buscando o retorno de Cristo. Quem é que vai trazer o reino de Deus na terra? Jesus. Não no arrebatamento. No arrebatamento ele não vai vir trazer o reino da terra. No arrebatamento Jesus nem vem para a terra. Ele vai ficar nos ares e nós que vamos com ele. Aí tem uns 7 anos, né? Vai ter o tribunal de Cristo, a ceia, a grande ceia. Aí depois de 7 anos, aí ele vai voltar para a terra. Ele com os exércitos. E nós faremos parte desse exército. Nós estaremos também montados em cavalos. Aí nós vamos descer. Aí ele vai estabelecer. Aí ele vai trazer o reino. Tá? Então, aqui é reconhecendo o reino de Deus. Existe o reino de Deus na terra atualmente. É a obra de Deus que se expande, como Jesus falou, o reino de Deus está em vós, tá? Mas o reino de Deus na terra vai ser estabelecido fisicamente, concretamente, quando Jesus vier. Então, no penúltimo versículo do último livro da Bíblia, que é Apocalipse, João orou assim, em Apocalipse 22, 20. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem, Senhor Jesus. Essa deve ser a nossa oração. Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Tá? Nós devemos estar esperando, ansiando pela volta de Cristo. E aqui faz parte de como devemos orar. Devemos querer o reino de Deus na terra, avançar o reino de Deus na terra, fazer a nossa parte em avançar o reino de Deus na terra. Mas, em última instância, o reino de Deus é Jesus voltando. Devemos estar ansiando, pedindo por isso. Ainda no versículo 2, seja feita a tua vontade. Então, é muito bom antes da gente começar a dar uma lista de Deus, Deus, eu quero isso. É bom a gente começar com o seguinte pensamento: Deus, seja feito a sua vontade. Quando Jesus foi, logo antes de ser preso, ele foi para o jardim, Getsemane, estava orando, ele falou a mesma coisa. Falou, Deus, se esse cálice pode passar, que passe, mas se não, seja feita a vossa vontade. Então, Jesus, com certeza, humanamente falando, não queria passar por aquilo. Ele sabia do que iria ter que enfrentar. Mas o mais importante para ele era que fosse feita a vontade do Pai. Então, se a gente sempre está, quando a gente for a gente lembrar que devemos buscar a vontade de Deus, isso vai temperar a nossa oração, isso vai influenciar a nossa oração, as nossas petições, e vai influenciar também o nosso dia. Nossa vida, de que seja feita a vontade de Deus e como nós se encaixamos
nesses planos. No versículo 3, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E é claro, aqui não é só pão. Tá? Tem manteiga, queijo, presunto, leite, suco, enfim. Mas não é só alimento também. Quando fala aqui, dá-nos a cada dia nosso pão cotidiano, estamos de fato se referindo a tudo aquilo que nós necessitamos para a vida nessa terra. Então Deus supra as minhas necessidades. E convenhamos, não é só pão. Então nós estamos buscando em Deus as nossas necessidades. Tá? Tanto alimentares quanto qualquer outra coisa. Então, o nosso dia a dia devemos estar pedindo e agradecendo a Deus por tudo, inclusive o nosso alimento. Pastor, sempre que tem uma refeição, uma reunião aqui, o senhor sempre ora antes da gente comer, né? Tão lindo isso, é lindo demais. Mas sabe uma coisa? Eu não faço aquilo porque é na igreja. Eu faço aquilo toda vez que eu como. Toda refeição eu faço isso. E não precisa nem ser refeição, às vezes um lanche, alguma coisa. Mas sabe o que é isso? É você estar reconhecendo e sendo grato pelo que Deus está lhe fornecendo. Ah, mas não foi Deus, foi eu que cozinhei, eu que comprei. Sim, eu não vou nem comentar isso. Tá? Foi Deus que proporcionou todas essas coisas. Tá? E há anos, eu não vou dizer, acho que desde que eu fui salvo praticamente, porque mesmo antes de ser salvo, a gente precisava muito tempo, relativamente, com o pastor Júlio, enquanto ele tentava quebrar essa cabeça dura aqui, entrar alguma coisa que prestasse do Evangelho, nós frequentávamos a casa dele, ele frequentava a nossa casa, e quando ele ia lá para casa, eu sempre pedia que ele orasse. Eu sabia que era o costume dele, então, eu falava, não, pastor, fique à vontade para orar. E ele orava. E na casa dele, ele orava. Então, mesmo antes de ser salvo, eu já estava entrando no ritmo. E depois que eu fui salvo, foi a coisa mais natural do mundo. Tá? E nossas filhas cresceram assim, toda a refeição. Tá? Se fosse em casa, se fosse em restaurante, tá? Se você já comeu no restaurante fora comigo, como igreja ou individual, eu oro no restaurante. Pastor, no restaurante, o que tem? Tá? Deus está lá do mesmo jeito. Tá? Então devemos sempre estar agradecendo a Deus por tudo. Inclusive o alimento, mas também todas as outras coisas. Versículo 4, perdoa-nos os nossos pecados. Devemos sim pedir perdão pelos nossos pecados. Eu aqui apontaria, para quem não está presente, para a série que fizemos sobre perdão, que ensina os vários tipos de perdão. Pastor, se eu sou salvo, os meus pecados não estão todos perdoados? Estão, então não preciso orar mais, está tudo perdoado, por que eu vou pedir perdão se já está tudo perdoado? São dois tipos de perdão, os dois são importantes, os dois são centrais da vida cristã. Então devemos sim estar sempre buscando listar a palavra confessar no Novo Testamento, a palavra homologos. Homo quer dizer o mesmo, logos é palavra ou pensamento. Então quando você confessa, você está se colocando no mesmo pensamento de que Deus. Que pensamento é esse? Que eu sou um pecador. O oposto de confessar é encobrir a transgressão, é você não reconhecer, é você não homologar, é você não ter o mesmo pensamento. Eu acho que isso não é pecado. Você está tendo um heterologos. Hetero quer dizer o quê? Diferente. Tá? Você tem um pensamento diferente de Deus. Deus fala que é errado, mas você fala, eu não acho que é errado. Então você não está tendo um homologo, você está tendo um heterologo. Essa palavra não existe, eu acabei de criar, mas é para você ter uma ideia. Hetero quer dizer diferente. Então se você tem um pensamento diferente, você não vai homologar, você não vai confessar. Porque você não acha que aquilo que deve ser confessado não é errado. Você está divergindo, diferenciando do pensamento da palavra, do que Deus acha, do que Deus diz. Então você não vai pedir perdão, você não vai homologar. Outra coisa interessante de confissão, em português nós temos homologar, que vem indiscutivelmente de homologos. E quando você homologa alguma coisa, ela é bem específica. Vou dar um exemplo. Se você vai homologar, registrar o seu carro junto ao Detran, você não chega lá e coloca, bota aí, é um carro com 4 rodas e um volante e um motor. Não. Você tem que dizer a marca do carro, o modelo do carro, o ano do carro, a cor do carro, o combustível do carro, a capacidade do carro. Tudo isso você tem que especificar.
Ou seja, quando você homologa, Deus perdoe os meus pecados. Não, isso não existe. Isso não é homologar. Deus me perdoa porque eu menti, eu roubei, eu adulterei, eu fofoquei, Isso é homologar. É você ser específico. E não simplesmente dizer, foi mal, errei. Não, isso não é homologar. Então, homologar tem que ser de acordo com a palavra de Deus, ou seja, Deus decide o que é errado e nós concordamos que é errado e confessamos. Não confessar indica que você não vê aquilo como Deus vê. E tem que ser específico. Está confessando aqui para Deus. Por isso que fala aqui, perdoar-nos os nossos pecados. Pastor, você falou que não pode ser geral, mas Jesus está sendo bem genérico. Ele falou, perdoar os nossos pecados. Como eu disse, isso aqui é um modelo. Isso aqui não é para você orar assim. Não é para você só agradecer ou pedir pelo pão. Não, não é pão, é tudo. Não é só alimento, é tudo. Não é perdoar os pecados, é você confessar, listar, homologar os seus pecados. Tá? Então não é uma reza, uma repetição que você faz, um tipo de um mantra que você fica repetindo. Isso não é em questão aqui. Tá? Isso é o curso básico de oração que Jesus estava dando aqui para eles. Note que em momento algum aqui fala sobre salvação. Por quê? Porque salvação é um ato que acontece e não tem nada a ver com isso aqui. Devemos orar, na nossa oração, agradecer a nossa salvação com toda certeza. Mas você vê aqui, não tem ninguém pedindo salvação. Porque salvação você não pede, você recebe uma vez para nunca mais. É um ato único, singular na sua vida. Você nasce fisicamente uma vez, você nasce espiritualmente uma vez. Acabou. Então, quando orar, você não tem que estar, Deus me salve. Eu já vi pessoas evangelizando, a pessoa fala, não, pastor, eu já fiz isso, todo dia eu peço para Deus me salvar, todo dia. Você não está entendendo a história. Salvação você não pede todo dia, você recebe uma vez. Agora, deve orar todo dia, mas não para incluir salvação. E ainda no versículo 4, não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Então, aqui a gente pode ver que não é só uma questão de pedir perdão, reconhecer, homologar os nossos pecados, nossas falhas, nossa maldade, mas também uma petição a Deus para nos livrar, nos proteger, nos guardar da tentação do mal e do pecado. Agora sim, Deus pode fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não vamos brincar com fogo e pedir para Deus que nós não nos queimamos. Quem brinca com fogo se queima. Tá? Deus prometeu, lá em Coríntios, que Ele não vai deixar a gente ser tentado acima do que podemos suportar. Então, temos que sempre estar pedindo a Deus para nos livrar da tentação, nos livrar do mal e nos conduzir no caminho correto. Bom, esse é o curso básico. Você fala, pastor, básico, mas eu não sei de nada disso. Pois é, esse é o básico. Esse é o beabá, é o ABC. Alfabetização em oração. Aí, ele entra no curso avançado, começando no versículo 5. Né? A gente lê até o 4. O versículo 5 fala assim, e disse-lhes também. Então você veja que ele pediram para ensinar para orar. Ele falou, quando orardes, use esse modelo. E logo após ele diz, disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser, amigo, empresta-me 3 pães. É aqui que realmente começa a parábola, mas o contexto era de oração. E o contexto é que Jesus ensinou a oração básica e agora a oração avançada. Tá? Ele faz então uma simulação. Tá? Vamos supor que você está em casa meia-noite e chega um amigo seu e te pede 3 pães. O que você faz? Tá? Então, isso nos mostra que todo crente deve orar diariamente ou até várias vezes por dia, como no básico, cobrindo todos os pontos que nós vimos, tá, no curso básico. Mas aqui nós temos o avançado. E aqui nós devemos ir além das necessidades básicas e cotidianas, que é o que basicamente é a oração do Pai Nosso. Cobre louvor, cobre perdão e confissão, cobre gratidão, cobre petição pelas necessidades, cobre petição para proteção e livramento. Tá?
Então devemos orar sim, mas aqui ele vai um passo a mais. É a questão de orar inoportunamente, sem cessar. Não fazer uma oração, bom, eu fiz minha oração de hoje, agora acabou. Não, é você ter aquilo como um constante na sua vida. Mas se o curso básico era o cotidiano da nossa vida, o que seria o avançado? O avançado é você orar sem cessar pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus na sua vida. Ah, pastor, mas para que eu quero o poder de Deus na minha vida? Eu espero que você, sinceramente, não tenha perguntado isso na sua cabeça. Como você espera viver a vida cristã sem o poder de Deus? Com o poder da carne? O seu próprio poder? Com as suas ideias? Com sua força? Gente, nós precisamos do poder de Deus para viver qualquer aspecto, qualquer ponto da vida cristã. Seja ele básico, avançado, maturo, imaturo, nós precisamos do poder de Deus. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Sem o poder de Deus, nós nada podemos fazer. O que explica o fracasso espiritual em muito crente. Nasceu de novo, mas na realidade nunca cresceu, nunca desenvolveu, nunca amadureceu. Por quê? Lhes faltou o poder de Deus. E o poder de Deus pode ser alcançado, pode ser dado, agora requer a gente ter um apetite, uma vontade, um querer, buscar. É o que está falando aqui. E esse tipo de oração é para o crente maduro continuar amadurecendo e para o crente imaturo amadurecer. Tá? Então não é só para quem, bom, eu nasci de novo semana passada, então isso não aplica a mim. Aplica sim. Aplica a qualquer nível, qualquer ponto. Tá? Então aqui basicamente a história é que o amigo veio a um outro amigo, a um homem, tá? Que estava na casa, no meio da noite, para lhe pedir pão, ou pães, na realidade, 3 pães, para um outro amigo. Então nós temos aqui 3 personagens. Tá? Tem um amigo que recebeu um amigo no meio da noite. Tá? Então tem um amigo cara de pau que foi visitar o amigo dele no meio da noite. Aí tem esse amigo que recebeu um amigo cara de pau que veio para ele 3 horas, meia-noite, e esperava ser servido alguma coisa, à meia-noite. Aí esse amigo aqui, então, ele vai, não tem nada, ele vai então para um outro amigo, para ver se esse outro amigo pode ajudá-lo. Ok? E tudo isso representa. Tá? E esse outro amigo, um homem que estava em casa, lembrando, tem um amigo folgado, vou chamar assim para separar, porque tem um amigo, tudo bem, eram 3 amigos. Tá? Então, tem um amigo folgado, um amigo hospitaleiro e tem um amigo que tem pão. Okay? Então, o amigo que tem pão, no início, falou, cai fora. É meia-noite, eu estou na cama já, e meus filhos estão na cama também comigo. Aí você fala, pastor, como é que é? Os filhos, por exemplo, naquela época lá, era costumado, as famílias de classe normal, digamos, classe média, as casas muitas vezes tinham um cômodo só e dormia todo mundo junto, numa mesma cama, num mesmo banal de gato ali, digamos assim. Tá bom? Era o costume da época. Enfim, e ele não atendeu, porque era tarde, porém este homem persistiu. Jesus falou, e se ele persistir, se ele ficar inoportunando, não aceitou não como resposta, aí finalmente, de tanto pedir, o amigo que tinha um pão se levantou e deu os pães para esse outro amigo dele, que foi então servir o amigo folgado que queria comer à meia-noite. Tá? A história não relata, mas eu imagino que ele falou, toma esses pães aqui, suma na minha frente, não apareça mais. Algo nesse teor. Tá? Mas isso nos ensina que devemos ficar firmes na oração. Esse amigo que recebeu o outro amigo, não chegou para esse amigo com pão e falou, hey, City, me dê 3 pães aí que chegou um mano meu aqui e eu não tenho comida para ele. Ah, não vou não. Ah, tá certo, desculpe incomodar. E foi embora. Não. Ele ficou lá, tacando pedra na janela, tocando a campainha, mandando mensagem no zap. Ele ficou ali, ó, inoportunando. Ficou firme. É assim que devemos fazer. Você quer o poder de Deus? Ah, eu quero, pastor, mas eu orei uma vez, sabe? E eu não virei um super-herói, não tenho superpoderes. Aí eu desisti. Eu orei, Deus ouviu, então acho que não é para mim. Não é assim. Não é assim. Não foi isso que esse amigo fez. Ele ficou insistindo e persistindo até que os 3 pães foram dados.
Então nós temos que ser firmes nas nossas orações, ser constantes, mostrando a Deus que aquilo é importante. Aquele amigo pedindo os 3 pães, por sua insistência, mostrava o quão importante e o quão urgente. Você tem uma ideia? E isso vai explicar o acontecimento aqui. E até hoje, no Oriente Médio, se alguém for para sua casa e pedir abrigo ou comida, se você não der, é uma ofensa, é uma vergonha, é um vexame. Não se faz. Culturalmente pode ser um estranho, pode ser um inimigo. Cultura árabe tem a mesma coisa. Lembrando que a cultura árabe e a cultura judaica são muito parecidos. Tá? São povos primos, irmãos praticamente. Irmãos é muito forte, mas primos. Tá? Então a cultura, em muitos aspectos, é muito parecida. E até hoje, no país árabe, a hospitalidade é uma obrigação, não é nenhuma opção, é uma obrigação. Tá? E é uma vergonha você, chegou meu amigo aqui e eu não tenho o que sabe, é absurdo. Lembra quando Jesus foi para a casa de um fariseu e uma mulher começou a lavar os olhos dele, os pés dele, com as lágrimas, enxugar com o cabelo. Jesus falou o quê? Ele ouviu o pensamento daquele fariseu e falou assim: você está criticando essa daqui, mas desde que eu cheguei ela não para de me limpar os pés. Você não ofereceu água. Era costume naquela época, quando alguém entrava na sua casa, você dar água para ele lavar os pés. Era uma ofensa, era uma injúria você não fazer isso. E aquele fariseu todo esnobe não havia oferecido. Foi um insulto e um ultraje a qualquer um, mas especialmente a Jesus. Mas aquela mulher estava lavando os pés de Cristo, enxugando com o próprio cabelo. Ela falou: olha, seus muitos pecados foram perdoados. Para você não ofereceu nada. Era costumado, até hoje, você beijar. Tá? Ah, pastor, aqui a gente tem esse costume. Tem não. Lá, mulher beija mulher e homem beija homem. Essa história de homem ficar em mulher, lá não rola não. Tá? Inclusive, muitos anos atrás, eu estive na Arábia Saudita e eu fui recepcionado pelo gerente árabe lá do escritório e não teve outra. Pegou aqui, não é esse beijinho no ar assim, ó. Não. Essas frescalhadas de... Não. É lábio na bochecha. É... Que bom. Até hoje é costume. Ele falou: você não me ofereceu o ósculo santo. O que é isso? O beijo. Você não me cumprimentou, você não ofereceu água com meus pés. Mas essa daqui está beijando os meus pés, lavando os meus pés com suas lágrimas, enxugando com seus cabelos. E você aí julgando essa santa. Pois é. Tá? Então, era um ultraje você receber alguém de noite e não ter o que servir para eles. Tá? Sabe por que batista come muito? Você pode ver na Bíblia, o povo sabe comendo. No Velho Testamento, sabe como é que você selava uma aliança? Comendo? Pode ver. Tudo tinha comida no meio. Vamos fazer um acordo? Bora. Vamos assinar, vamos para o cartório. Que nada, vamos fazer um churrasco. Tudo você confirmava com comida. Tá? Então, era urgente para ele. Era importante para ele. E ele demonstrou essa importância sendo inoportuno à meia-noite. E se algo é importante para a gente, o suficiente, nós vamos ser inoportunos às nossas orações. Mas se algo não é importante, nós vamos orar 1, 2 vezes e achar que já fizemos demais. Então, temos que insistir, ser persistente, orar sem cessar. Certo? Alguns exemplos, rapidamente. Jacó, em Gênesis 32, 24, não é que ele orou, ele brigou com o homem, esse homem era Cristo. Ele falou assim: eu não vou deixar você partir até você me abençoar. Era uma oração. E ele brigou, ele se pegou
com Jesus e saíram, não vou dizer no tapa, mas ele segurou, ele fala que ele lutou. E Jesus, que é Jesus, sabe uma coisa? Tocou a sua coxa. E ele ficou aleijado. Não sabemos o que foi que houve, mas ele, o resto dos seus dias, ele mancou. Então quem ganhou foi Jesus. Moral da história, não brigue com Deus, ele sempre ganha. Tá? Mas ali foi insistente. Ele falou, não vou deixar que você vá até que você me abençoe. Isso é persistente. Foi a mesma coisa que esse homem aqui falou, eu não vou sair daqui até você me dar esses 3 benditos pães. Vai embora, estou dormindo. Eu não vou embora, me dê 3 pães. Vai embora, eu não vou embora. Tá, toma esses 3 pães e vá-se embora daqui. Pronto, é essa atitude que nós temos que ter em certas orações, especialmente quando nós queremos o poder de Deus. Tá? O outro exemplo de quando Pedro estava preso, toda a igreja, lá em Atos capítulo 12, a igreja estava orando, e foi uma oração eficaz. Porque enquanto eles oravam para Pedro ser solto da cadeia, vai embora, estamos orando por Pedro. Uma menininha foi lá ver quem estava na porta. Sabe quem era? Pedro. Estava insistindo. Ninguém interrompa, estamos orando por Pedro. Estavam tão fixados que quando Pedro bateu a porta, eles não atenderam. Mas é assim que devemos ser também. Tá? Então, outra perspectiva dessa história é o fato que um dos amigos precisava de uma coisa, pão, que ele não tinha. E esse outro amigo que também não tinha pão, que estava recebendo esse amigo que chegou, foi buscar de um amigo que tinha pão. Versículo 5. Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Então aqui nós temos um exemplo do sacerdócio. E todo crente é sacerdote. O sacerdote é o intermediário. O sacerdote é alguém que faz o elo. E como crentes, nós fazemos o elo entre o perdido e Cristo. Cristo é o sumo sacerdote que faz o elo entre nós e Deus Pai. Mas o nosso sacerdócio é o seguinte: todo perdido só vai a Cristo através do sacerdócio de um crente. Não existe salvação sem o sacerdócio, a intermediação de um crente. Ou você fala, dá um panfleto, apresentei uma Bíblia, mas de alguma forma, em algum lugar, tem um crente. Talvez por detrás das cenas, na frente das cenas, ou, abertamente, talvez não tão abertamente, mas sempre tem um crente no meio, ou crentes. É assim que Deus optou de espalhar o evangelho, através de cada um de nós. Então veja bem, o amigo não tinha pão. Digamos que esse pão, só por um instante, representa a salvação. O homem perdido não tem salvação, mas quer salvação. Então ele vem para esse amigo aqui, só que eu tenho salvação, mas eu não sou o Salvador. Eu preciso levá-lo, eu vou buscar salvação onde? Com meu outro amigo, que é Cristo. Então, mostra o intermédio que existe entre alguém que precisa de pão, alguém que tem pão, e no meio é alguém que pode fazer essa intermediação. Como crentes, como igreja, nós não podemos salvar ninguém. Que novidade para muitas igrejas, né? Que acham que eles têm a salvação. Tem que ser membro daquela igreja. Tem que ser batizado naquela igreja. Então você tem alguém que precisa de salvação, tem alguém que tem salvação, mas para um chegar no outro é necessário um amigo do meio. Aquele amigo que vai oportunar. E lembremos aqui que essa oportunação é atrás do poder de Deus. Do poder de Deus. Quando fala aqui que nós lemos, pois se vós, no versículo 13, pois se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lembrando, o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. Pessoa. Então, quando nós pedimos pão, salvação, Deus está dizendo, eu vou dar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai vir conosco. Tudo bem que ele já está em nós, mas ele vai vir conosco para poder trazer convicção àquela pessoa. Ninguém é salvo sem o intermédio do crente e do Espírito Santo. São duas pessoas sem a qual não tem salvação. Salvação ocorre quando um pecador é trazido a convicção pelo Espírito Santo de ouvir o Evangelho através de um crente. 3 pessoas são necessárias. Deus, obviamente aí, Deus Espírito Santo, Deus Pai e Cristo Salvador. É tudo Deus. Tá? São 3, mas é um mesmo Deus. Então tem Deus, que é o homem aqui que tem 3 pães. Tem um homem que não tem pão nenhum, que vem meia-noite. E tem nós que somos o elo. Então entenda isso. Você é um elo. Se você está elando ou não, é outra conversa, mas você é um elo. Se você está cumprindo o seu papel de elo, se você está cumprindo o seu sacerdócio, é outra questão. Mas você é um sacerdote, você é um elo, você é um intermediário, você é sacerdócio real. Todo crente, no momento da salvação, eu tenho que fazer um curso, receber um diploma, ter um crachá. Não. Você é salvo? Sacerdote. É instantâneo. Você é salvo? Sacerdote, acabou-se. Não sei, aprenda. Sacerdote. Não é meu dom. Não é dom, é sacerdócio. Você tem uma posição, você tem uma função. Você tem uma obra a fazer. O quê? Ser sacerdote. E daí também a importância do nosso testemunho pessoal. Por isso que é tão difícil levar pessoas da sua família a Cristo. Por isso que é tão difícil você levar aquele amigo que você conhece há 30 anos. Pastor, eu só tenho 18, não interessa, você conhece há 30 anos. Sabe por quê? Aquele seu amigo familiar conhece você. Inclusive antes de você ser salvo. E mesmo depois de ser salvo, ele conhece você. Ele sabe os seus defeitos, ele sabe suas propensidades, ele te conhece. Por isso que é mais difícil. Que o nosso testemunho junto aos nossos familiares e amigos de longa data não tem muito o que esconder. Ele já conhece você. Por isso que é mais difícil. Mas a pessoa para ser salva, o amigo folgado, que vai meia-noite na casa do povo querer fazer lanche, ele foi para aquele amigo, sabe por quê? Porque ele sabia que aquele amigo iria recebê-lo. Ele confiava naquele amigo. E qualquer pessoa, ao ouvir o evangelho de você e eu, precisa primeiro confiar em você e eu. Essa confiança não é apenas uma confiança humana e carnal, é uma confiança que é dada pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que traz convicção no coração daquela pessoa e lhe dá uma confiança extraordinária, ou seja, fora do comum, para acreditar o que você está dizendo para ela. É impressionante. Você vai evangelizar, você fala com uma pessoa que você nunca viu na sua vida, ela nunca te viu, e você pergunta coisas um tanto íntimas para ela. Se você morrer hoje, você vai para o céu? Sim ou não? Por que você acha que sim ou não? Eu sempre espero, e nunca ouvi isso, alguém dizer, é na sua conta? Eu te perguntei alguma coisa? O tipo de coisa que eu falaria antes de ser salva. Se você morresse hoje, você precisa ir para o céu? É da sua conta? Do que lhe interessa. Vai tomar conta da sua vida, rapaz. Oxe. E você começa a falar de pessoas, e a pessoa admite para você, não para mim, mas para si mesmo, mas
Eu não sou perfeito, eu tenho um pecado. Com crianças, às vezes, é até interessante que eles começam a citar os pecados. É que desobedeci minha mãe, eu neguei com meu irmão, falei, não tem que se confessar para mim, não. Mas a pessoa ela tem que confiar, acreditar em você. Por isso é importante você ter um bom testemunho, e quando você for evangelizar, você tem uma boa apresentação. Não precisa ir de terno e gravata, um chapéu e de smoke. Não precisa disso. Vão dar uma Bíblia, tamanho família. Não. Mas você tem que ir apresentável, ser agradável. Tá? Não se deve evangelizar assim. Ei, você, pecador, filho de Satanás. Se você morrer hoje, você vai queimar no fogo eterno, filho das trevas. Sabe uma coisa? Biblicamente, tudo que eu falei sobre um pecador é verdade. Mas não faça isso. Porque você não vai ganhar a confiança da pessoa. Então, existem modos, mas a pessoa tem que confiar em você. Você chega lá com a Bíblia, metendo na cabeça dele, você é miserável, pecador, tem que ser salvo, nojento, filho de Satanás. Ups. Adivinha o quê? A pessoa não vai... Mas tem que dizer, de algum modo, que você é um pecador. Você merece queimar no inferno para sempre. Você está em inimizade para com Deus. Sabe, você ouvir isso de um total estranho no meio da rua, no parque ou na sua porta, você tem que confiar em você. E quando alguém ouve e entende e admite para você um estranho, realmente, eu preciso de salvação, eu não sou salvo, eu quero ser salvo. Sabe, para um estranho. Sabe o que é isso? É uma obra do Espírito Santo de Deus. Então, sem o poder de Deus, nada podeis fazer. Então, muita gente não vai evangelizar. Eu tenho medo, eu não sei. E se a pessoa... Ore pelo Espírito Santo. Que Deus sabe dar boas coisas para os que pedem. Ele fala, Espírito Santo, vá ali com ele. Vá ali com ela, acompanhe ela. Entende? Se você é salvo, o Espírito Santo já está aqui. Eu entendo, mas... Vá com ela, dê poder extra. Dê poder, que esse poder emane e toque o coração daquela pessoa, daquele colega, daquele estranho. Esse é o nível avançado de oração. E nós lemos aqui, no versículo 9. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. O problema é que a gente não busca, não bate. Não procuramos. Ah, porque eu não recebi? Porque não abriu? Porque você pediu? Eu pedi uma vez. Pois é, uma vez. Não é inoportuno. Agora é engraçado, quando a gente quer alguma coisa, a gente pede, né? Uma promoção, passar no concurso, ganhar na loto, conseguir emprego, o amado voltar, ou o amado ir embora. Enfim, aí a gente ora, a gente jejua, a gente... Agora, pelo poder de Deus, para fazer a obra de Deus, para ganhar almas, brilhar a luz, aí a gente, de vez em quando, assim, talvez, de passagem. Algo está errado, né? É o curso avançado. É o curso avançado de oração. Resumindo, Deus aqui promete, até se compara a nós ou nós a Ele. No versículo 11. E qual pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Será que pedimos assim? Porque aqui ele fala, Deus dá. Se você pedir, buscar e bater,
Você vai receber, vai abrir e você vai achar. A questão é que nós não estamos pedindo corretamente, insistentemente, como aquele amigo que foi 3 da manhã ou meia-noite e falou, me dê 3 pães. Existe urgência, existe paixão, existe sede pelo poder de Deus? Que se existir, Deus cumpre a sua promessa, Deus cumpre a sua palavra.